Oi, gente! E aí, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o capítulo 23 do material de vocês, tá? Sobre os fenômenos ondulatórios. Vamos conversar um pouco, então, a respeito do que é uma onda, a classificação das ondas, né? Quais as características, o que difere uma onda de outra. E conhecer a equação, né, fundamental da ondulatória e algumas coisinhas mais. Muito bem, nas últimas aulas a gente falou sobre o movimento harmônico simples, o MHS, e algumas características desses movimentos periódicos. Bom, agora a gente vai partir para a onda. O que é uma onda, afinal, tá? Uma onda, gente, na verdade, ela é um fenômeno de propagação de energia, tá? Então, acontece a propagação de um movimento e esse movimento transporta energia sem transportar matéria, tá? Ó, aqui seria a representação de uma onda. Aqui também. Essa primeira que vocês estão vendo aqui é uma onda unidimensional. A gente fala que ela é unidimensional, ou seja, ela tem uma única dimensão, porque ela é uma única reta. Aqui na segunda imagem a gente tem uma onda bidimensional, como se fosse uma propagação na água, né? Por exemplo, num lago, quando você toca a mão no lago ou numa piscina, né? Se você vai mexer na água, fazer algum movimento, essa onda ela se espalha, então a gente chama de onda bidimensional. Bom, a classificação das ondas, gente, ela se classifica de várias formas, tá? Quanto à sua natureza, a sua direção, quanto à sua dimensão também, como eu mostrei ali para vocês, no caso da unidimensional, bidimensional. Existe também a tridimensional. Um exemplo seria o som, né? Se propaga em 3 direções. E a natureza delas pode ser ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. O som, a onda em corda, a mola, as ondas nas águas. Por quê? Precisa de um meio, né? Eu preciso de um meio material. E as ondas mecânicas, gente, elas não se propagam sem haver esse meio, tá? Elas não se propagam no vácuo. Por isso que muitas vezes a gente vê nos filmes, né? Quando algo está no espaço e que a gente ouve barulho, isso acontece nos filmes de ficção, nos desenhos animados, tudo isso é impossível de acontecer porque no vácuo, né, o som não se propaga no vácuo. Ao contrário das ondas eletromagnéticas, que elas não precisam de um meio material para se propagar. Então, sim, elas se propagam no vácuo. O que são as ondas eletromagnéticas, gente? A gente até chama de espectro eletromagnético, tá? Que são as ondas de rádio, de micro-ondas, as ondas, a luz visível, por exemplo, as micro-ondas, as ondas de raios-x, de raios gama. E aqui tem um espectro, ó, um espectro eletromagnético, que aparece todas as ondas, tá? De acordo com o seu comprimento e com a sua frequência. Então, as ondas de rádio, aqui tem a frequência menor, ó, de menor frequência e de maior comprimento. Depois vai diminuindo o comprimento e aumentando a frequência, no caso dos micro-ondas, infravermelho. Depois a gente tem a luz visível, depois ultravioleta, tá? Ela vai aumentando a frequência e diminuindo o comprimento, ó. E as ondas eletromagnéticas, eu não vou abordar nesse vídeo cada tipo de onda, porque eu vou deixar mais 2 vídeos para vocês disponíveis só falando das ondas eletromagnéticas. Que eu fiz 2 aulas para as turmas de terceirão, e aí eu vou deixar disponível para vocês também, que fala sobre essas ondas, tá? Inclusive lá eu explico a questão dos raios ultravioleta, infravermelho, né? Falo um pouco também dos raios X e dos raios gama.
Certo? E aí é bem interessante que vocês assistam essas aulinhas para também complementar, tá, essa aula aqui. Bom, agora a gente vai ver uma onda, a classificação de uma onda quanto à sua direção, tá? Ela pode ser longitudinal ou transversal. Uma onda longitudinal, ela se propaga na mesma direção do pulso, ou seja, a vibração, tá, é na mesma direção da sua propagação. Como essa animaçãozinha que está fazendo aqui, ó. E as ondas transversais, ela é uma onda que se propaga, tá? A sua propagação, ela é perpendicular à sua vibração. Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho com um experimento que diferencia, tá? O tipo transversal do tipo longitudinal. Com essa mola, poderemos ver a formação de uma onda. Quando esticada sobre a mesa, a mola pode transmitir uma perturbação através dela. E essa perturbação que se propaga através da mola é chamada de onda. A onda é energia em movimento, ou seja, uma perturbação propagada e que não deve ser confundida com o meio de propagação. Uma onda é chamada de longitudinal quando o sentido de vibração da perturbação está na mesma direção de propagação da onda, como podemos ver na molezinha. Encolhendo e soltando a mola rapidamente, podemos ver um pulso se propagando através da mola, cuja direção de vibração será a mesma da direção de propagação desta onda. Outro exemplo deste tipo de onda, chamado de onda longitudinal, é a onda sonora. O som se propaga por meio da vibração do ar na mesma direção da sua propagação. Há também as ondas do tipo transversal, que ocorrem, no caso dessa mola, quando a perturbação é feita na direção perpendicular ao seu comprimento. Para isso, basta darmos uma batida com a mão na lateral da mola. A perturbação provocada irá se propagar através da mola com a direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Além disso, podemos visualizar outro efeito. No instante em que esta onda transversal se reflete na outra extremidade, ela muda sua fase. Ou seja, se antes da reflexão esta onda se propagava com o ventre do lado esquerdo, após a reflexão ela retorna com o ventre do lado direito, e vice-versa. Em nosso cotidiano, há vários outros exemplos de ondas transversais em que podemos observar essas propriedades e características, como as ondas na superfície da água, as ondas numa corda de violão ou as ondas eletromagnéticas. Bom, analisem essa representação aqui, ó, dessa onda, onde a gente tem amplitude, ó, altura, tá? Onde a gente tem crista, que é esse ponto mais alto, e a gente tem o vale, que é o ponto mais baixo. Quando a gente analisa de uma crista até a outra, da mesma forma que a gente analisa o período, lembra que a prof comentou com vocês que a gente analisa o período, que é o tempo que leva para completar um ciclo. Se eu analisasse desse ponto até onde eu vou para fechar o ciclo, até aqui, ó, a partir daqui ele já começa a repetir, né? A trajetória já começa a se repetir. Isso se chama ciclo. E aí eu digo que esse aqui é o meu período. Mas se eu contar de uma crista a outra, eu também consigo contar o meu período. Mas nesse caso nós vamos avaliar agora o comprimento dessa onda. Olha só, quando eu analiso de uma crista até a outra, ou de um vale até o outro vale, eu tenho aqui o comprimento de onda. O comprimento de onda é representado por essa letra grega chamada lambda, tá? Ó, e ela é fundamental para a nossa equação da velocidade. Equação da onda. A gente sabe, vocês já sabem, eu já comentei com vocês em outras aulas também, a questão do período e da frequência, que um é o inverso do outro, né? O período de uma onda é o tempo que ela demora, né, para ser criada, para que o comprimento de onda, né, seja criado. Então, basicamente, tem relação. E a frequência representa quantas oscilações completas ele dá a cada segundo.
Lembrando que a frequência ela é dada em hertz, né? Sempre com referência ao segundo, né? Por segundo. Quantas oscilações por segundo? E uma oscilação completa representa a passagem de um comprimento de onda. Então, a gente tem essa relação, né? Que o T de tempo ou período é 1 sobre F. E aí, a famosa equação da ondulatória, a equação fundamental da ondulatória é essa daqui, ó. V igual a lambda vezes F. O que isso quer dizer? Gente, velocidade, quando a gente aprende velocidade, a gente não aprende ΔS sobre ΔT? Sim, velocidade média, a primeira coisa que a gente aprende na física, ΔS sobre ΔT. Bom, mas nesse caso aqui, o nosso ΔS não é o tamanho da onda, não é o comprimento da onda? É o comprimento da onda. Então, é o lambda. É o lambda sobre o tempo. Ah, mas o tempo, o período, né? O tempo é o período, ele não é o inverso da frequência, não é 1 sobre F? Então, aqui eu poderia substituir esse T por 1 sobre F. E aí, colocando a equação no formato simplificado, porque eu vou inverter o 1 sobre F, né? Eu estou dividindo por 1 sobre F, mantém a primeira, inverte a segunda e eu vou ficar com o lambda vezes F. Essa é a equação fundamental da ondulatória. Vamos fazer um exemplo agora? Bom, gente, neste exemplo, tá? É um exercício de aplicação, ó, que diz o seguinte: uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto, com comprimento de onda igual a 10 metros. Determine a velocidade de propagação dessas ondas. Cuidado, gente. Cuidado, porque aqui está dizendo 3.600 ondas por minuto. Lembra que quando a gente fala de frequência é dado em hertz, e a gente tem que cuidar muito disso, das unidades, porque o comprimento de onda aqui, ó, está já com 10 metros, já está em metros. Velocidade sempre em metros por segundo. Unidade padrão, sistema internacional, a não ser que a questão te peça num outro formato. Mas, nesse caso, nós vamos converter esse 3.600, então, por minuto. Cada minuto tem 60 segundos. Então, vamos dividir isso aqui por 60. Isso aqui vai ser 60 ondas. 60 ondas por segundo, ó. Então, são 60 Hz. Tá? A nossa frequência é 60 Hz. Bom, então, a gente substitui na equação fundamental da ondulatória, que é a velocidade da onda é igual a lambda, que nesse caso aqui é o nosso comprimento da onda, que é 10, que multiplica pela frequência, que é 60. Simples assim, 600 metros por segundo seria a velocidade desta onda aqui. E aí tem um outro exercício que vocês têm no material de vocês, que é um exercício de Enem, que eu já resolvi na outra videoaula. Então, é bem importante que vocês assistam essas duas outras videoaulas que a professora vai deixar disponível aqui para vocês sobre as ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, ó, um beijo e até a próxima!